Boa noite, igreja. Amém. Boa noite. Paz seja com todos, amém? Amém. Pode se sentar, fica à vontade. O Senhor está nesse lugar. Amém. Eu quero que você dê liberdade como se fosse seu último culto. Aleluia. Porque a palavra que o Senhor tem nessa noite é uma palavra viva. Como sempre, Ele tem falado nesse lugar, através da sua palavra. E mais uma vez Ele vai falar conosco nesse lugar. Eu creio. Aleluia. Lucas 7, o verso 11. Amém? Diz assim o título: Jesus ressuscita o filho de uma viúva, o filho da viúva de Naim, diz o texto. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, a ti te digo, levante-se. E o jovem se sentou e começou a conversar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Diziam entre eles: pois Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o seu nome. Essa palavra é uma palavra linda que o Senhor me tocou essa semana para ministrar. Eu queria trazer uma outra, mas o Senhor falou fortemente comigo sobre a viúva de Naim e sobre o enterro desse único filho dela. Essa mulher, ela era viúva e ela já tinha passado pelo luto. O seu esposo já havia morrido. Então imagina ela na condição de viúva, já havia enfrentado a dor do luto. E agora ela tinha o filho dela, o seu único filho, a sua única esperança estava ali, diante de um caixão. E vai dizer que a viúva, se ela tinha esperança que o filho dela, quando ela crescesse, porque ele era jovem, algumas traduções vai dizer menino, outros vai dizer jovem, então ele era uma pessoa jovem ou um menino. E aí vai dizer a história que Jesus, ele estava vindo de uma outra cidade. E aí, em algumas traduções diz assim: e no dia seguinte, diz aí para o seu irmão, nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Para ela, aquele dia era o pior dia da vida dela, porque ela já tinha enfrentado uma história difícil. E agora ela vê de novo a mesma história se repetindo. E aí, os judeus, ele tem assim como que eu posso dizer, um ritual que eles fazem de 1 a 2, 3 dias de ritual para poder a pessoa ficar dentro de casa, celebrando a morte da pessoa, velando, né, o morto. E imagina que ela está lá ouvindo o quê? Não chora, não chora,
Não chora, não chora. E quem já passou por um luto, ouve tanta coisa, mas ouve tanta coisa, ouve coisa boa, ouve coisa ruim, ouve coisas absurdas. E aí tem as carpinteiras, que são pessoas pagas para chorar. Tem os cantores, tem tanta gente que está lá como plateia, só vendo a desgraça alheia. Eu queria que você redobrasse a atenção, irmãos. Por quê? Porque eu estou aqui pela graça, eu estou com tanta dor, igual a bispa está hoje. Então, por favor, em nome de Jesus, e respeita a palavra de Deus, que eu vou ser bem breve. E aí, ela ouviu tanta palavra, principalmente a palavra não chora, né? Não chora, mas aí a única esperança dela está diante de um caixão. A única esperança, filho único. E como mãe, imagino, preferia estar num lugar do que o filho. Porque a lei natural é que os filhos enterrem os pais. E não a mãe ou o pai enterrar os seus filhos. Verdade. Só que aí vai dizer a história que ao se aproximar da porta da cidade, Jesus vem e estava saindo o enterro, né? A marcha fúnebre desse filho único dessa viúva. E diz a história que toda vez que saía uma marcha de fúnebre, as pessoas que se encontravam na entrada da cidade, porque eles não podiam ser enterrados dentro da cidade, tinham que ser enterrados fora. As pessoas que adentravam a cidade não podiam falar com a pessoa, parente da pessoa morta. Precisavam se ajuntar às pessoas que estavam acompanhando. Só que Jesus vem com a multidão e com seus discípulos. E diz a história que Jesus vem ao encontro da viúva. Ele vem em direção à viúva e ao vê-la o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão. E aí eu fiquei pensando assim, Senhor, se o Senhor como 100% homem e 100% Deus, o meu Deus que conhece a minha história, que conhece o meu passado, que conhece o meu presente e conhece o futuro, viu uma mãe que viu o filho que sonhou, um filho que pediu, Senhor, eu quero um filho. Sentiu o filho gerar, sentiu o filho nascer, e com 8 dias ela apresentou ao Senhor, e agora viu o filho crescer, e agora o Senhor está sentindo a tristeza dela, porque ela está chorando, porque esse filho está morto. Os seus sonhos, suas esperanças e o seu futuro estão ali, diante dela, e lá atrás dela tem uma multidão acompanhando e seguindo, pessoas que estão só como plateia. Porque as pessoas, às vezes, elas só estão te acompanhando para te observar aonde isso tudo vai dar. Algumas vão bater no teu ombro e vão falar, vamos ver se ela vai aguentar essa situação. Vamos ver até onde isso vai dar. Vamos ver se a porta vai ficar aberta. Vamos ver até onde vai dar. Deus. Aleluia. Tem gente que vai bater no teu ombro, vai falar, não chora, não, não, é só uma fase. Mas pastora, tudo Deus vai te curar, pastora, é só um diagnóstico, mas quem recebeu foi eu, quem sentiu a dor, quem sente a dor sou eu, quem sabe é eu. Jesus parou diante dela e quem se moveu de íntima compaixão foi ele, porque ele viu o dia que eu nasci. E aí diz lá em Jeremias 1 que antes mesmo de você ser gerado, eu te escolhi. E aí está essa mãe dizendo, Senhor, foi o Senhor que me deu e agora morreu, e o que vai ser de mim? Senhor, acabou-se os meus sonhos e as minhas esperanças. Deus. Só que ela não sabia que o dono da vida encontraria com ela. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, a minha história é essa. Eu não estou acreditando
Senhor falou, Fabiana, a última palavra é minha. Eu creio. Pessoas falam o que quer, mas a última palavra é minha. Sou eu que vou falar para você, não chore. Sou eu que viro a página da tua história. Sou eu que dou a vírgula para a tua história. Sou eu que dou a sentença. Dizem que é mal para você. Dizem que não tem mais jeito, que é impossível, que não vai dar certo. Mas a última palavra é minha. Aleluia. Quem chegou foi o meu Deus nessa história. E aí, ele se aproxima do caixão e mais uma vez vai dizer a tradição que vai um sacerdote junto com a marcha pública. Só que o sacerdote, ele não podia ficar perto do que é imundo, de pessoas que morrem, tudo que é imundo, não se podia tocar. E aí sabe quantos metros que o sacerdote ia para longe do morto? Aproximadamente 10 metros. Olha quanta hipocrisia. Nem chegou perto da viúva para dizer uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Nem estava preocupado. O sacerdote que deveria consolar ela, que deveria se preocupar. Hipócrita. Mas o dono da vida chega, quebra o protocolo e vai dizer que ele põe a mão no caixão. Mas o meu Deus não vai pôr a mão em matéria, não. Ele põe a mão no peito do morto. Aleluia. Ele põe a mão e diz: Deus é lindo. jovem, eu te digo. Ele põe a mão. Ele está paralisando agora a morte. Ele está paralisando agora algo que estava paralisando alguma coisa na sua vida. Ele é que paralisa todo o principado. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O dono da vida põe a mão e paralisa agora. Ele chega e diz: jovem, levanta. Aleluia. Jesus põe a mão no homem, no menino, e diz: levanta. Aí eu vou te falar uma coisa: morreu, não morreu? Morreu. Estava morto, não estava morto? Aí eu não sou da área da medicina, mas tem duas pessoas aqui que entende também. Sim. Morreu. O rim virou pedra. O sangue coagulou. A pele está roxa. Pupila dilatada. Saliva, língua enrolada. Que mais? Coração explodiu. Perna provavelmente quebrou para colocar dentro do esquife do caixão. Osso quebrado. Cérebro derreteu. Cérebro derrete? O que acontece com o cérebro, Guilherme? Parou de funcionar. Toda a cognição parou. Os músculos enrijecidos, nervos enrijecidos. Mas o meu Jesus, com uma palavra e ordem que ele deu, uma palavra que ele dá, porque a última palavra é dele. Ele deu uma ordem: levanta, uma ordem. A vida teve que voltar em questão de segundos. O que é impossível para mim, para você? O que é impossível para Fabiana? Para mim muita coisa é impossível. É impossível para mim estar aqui. É impossível. Aleluia. Para a medicina é impossível. Glória. Para a medicina é impossível estar aqui. Para os Aleluia. médicos é impossível estar nessa condição. Mas o dono da vida dá uma ordem: levanta! Meu cérebro vai ter que dar uma ordem. Vai funcionar. Meus passos vão ter que funcionar. O dono da vida vai voltar sangue. Vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Tem que voltar a viver. A vida vai ter que voltar. O que é impossível, ele dá ordem. O que é impossível para você vai ter que dar ordem. Ele está dando uma ordem. Espiritual. Aleluia. Começa a trazer agora com a tua boca. Ele está dando
E Jesus entregou o menino à sua mãe. Eu vou usar agora uma ação profética. Glória. Restituiu. E quando eu usar o menino para ser restituído, meu Deus do céu, a igreja vai glorificar. E vocês vão receber no mundo espiritual aquilo que está travado no mundo espiritual. Jesus vai devolver para você, vai restituir para você, vai restituir para você. Jesus está entregando para você. Oh, em nome de Jesus. Glória, E glória. Jesus restituiu o menino. E Glória. Jesus restituiu o menino. Jesus restituiu. E Jesus restituiu o menino. A sua mãe. Jesus entregou o menino que estava morto. A sua mãe. Ele estava morto no mundo espiritual carnal. Mas Jesus entregou ele vivo para sua mãe. O que está morto para você te entrega vivo, inteiro e perfeito. Ele é o dono da vida. Se seus sonhos estão mortos, seus projetos, o que está morto? O dono da vida chegou. Ele te restitui nessa noite. Ele te restitui. Aleluia. Seja agradecido, Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. É sobre o peso da tua palavra. Aleluia. Está E repreendido. todos ficaram cheios. Aleluia. Todos ficaram cheios de amor. Glória a E Deus. louvaram a Deus. E Glória, glória. diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Aleluia. Eles não estão dizendo do menino, eles estão dizendo de Jesus. É Porque Deus. eles não conseguiram identificar em Jesus que Jesus era o Messias. Glória. Tamanha era a incredulidade naquele povo. Glória. Mas mesmo assim, eles ficaram atônitos com o milagre que Jesus estava Aleluia. fazendo. A tua vergonha pode ter sido grande, mas Jesus vai fazer um milagre tão grande que muitas pessoas vão ficar atônitas com o teu milagre. Eu creio. E vão ter que identificar e vão ter que respeitar que o Deus que você serve é um Deus poderoso. E vão dizer que realmente Deus dele é um Deus poderoso, porque Deus interveio em favor do seu povo. Aleluia. Está preparado? Glória. Está preparado para ver Deus intervir em seu favor? E essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judeia Aleluia. e por todas as regiões. Aleluia. Glória a Deus. O seu milagre, o seu milagre vai virar notícia. Eu creio. O meu milagre vai virar notícia. Nós cremos, Pai. O meu, declara, o meu milagre vai virar notícia. O meu milagre vai virar notícia. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro.